Opa, fala aí pessoal, tudo beleza? Bom, no último vídeo a gente viu ali como faz para adicionar fontes à nossa biblioteca, né? Fontes tipo Arial, Times, né? Roboto, enfim. E também viu como faz o debug da biblioteca, né? Não só da biblioteca, mas também de uma aplicação Angular qualquer, tanto pelo VS Code como também pelo navegador, né? E nesse vídeo aqui, a gente vai ver como que faz para adicionar uma outra biblioteca, né, uma outra lib na nossa biblioteca, né? Eu já aviso logo de HTML que não é muito comum, não é nem muito recomendado isso acontecer. O ideal é que a biblioteca que a gente está fazendo ela seja autossuficiente, ela tenha ali tudo que ela precise, né, dentro dela mesmo, ou seja, que a gente desenvolva isso. Mas caso surja a necessidade ali, tipo, você tem já uma outra biblioteca que você fez e você quer incorporar numa segunda biblioteca, ou você quer utilizar uma biblioteca de terceiros porque ela tem algum recurso ali interessante, a gente vai estar vendo como que faz isso numa biblioteca Angular aqui, beleza? Então, a biblioteca que a gente vai estar testando é essa daqui, mais para fins de teste mesmo. Ela é basicamente uma implementação de alguns componentes do Bootstrap para o Angular, né? A NGX ou Nginx Bootstrap. E aqui ela tem alguns componentes, ó. Tem modal, tem rating, tal, tem botão, carrossel. E a gente vai estar vendo como que faz para adicionar ela aqui no, na nossa biblioteca, beleza? Então, a primeira coisa a fazer é, a gente pode vir aqui no npm.js e procurar por essa biblioteca. Ele deu alguma falha, eu acho, peraí. Não está conseguindo carregar. ngx bootstrap. Tá, bom, por alguma razão a busca do npm.js está com algum problema, mas beleza. Aqui a gente tem a biblioteca, aqui uma tabela que mostra a compatibilidade dela que deve estar até desatualizada. Deixa eu ver no GitHub dela. Tá aqui. A gente vai ter um problema aqui porque ela não tem versão para o Angular 16, que se eu não me engano é a versão que o nosso projeto tá aqui. Angular 16 ela só tem para o 15. Acho que eles ainda não lançaram, mas beleza, ela vai servir. Eu vou copiar aqui e vou executar esse comando aqui na nossa Angular lib, né, nossa biblioteca. Tá, deu uma falha aqui, que é justamente por aquilo que eu comentei. Ela é uma biblioteca que está utilizando o Angular 15, então ela utiliza aqui, por exemplo, o Angular Animations 15, só que o que está instalado é o Angular Animation 16. O ideal nesse cenário aqui seria ou a gente fazer o downgrade da nossa biblioteca para o Angular 15, só que isso daí dá muito trabalho e seria até a gente perderia recursos do Angular 16, ou a gente pode fazer esse cara usando esse argumento menos menos force, que ele vai basicamente ignorar esses avisos do npm de versão de diferença entre versões e etc. E ele vai só instalar de qualquer jeito. Inclusive ele até avisa aqui, ó, que as recomendações de proteções elas foram desabilitadas. Então fica por nossa conta e risco. Qual problema isso pode nos causar? Num primeiro momento, pode causar ali problemas de compatibilidade da biblioteca tentar acessar um recurso que existia na versão 15 do Angular, mas que não existe mais na 16, ou que foi movido, mas ou então existe, mas de uma forma diferente. Enfim, pode gerar esses tipos de problemas de quebra de compatibilidade. Isso aí é esperado. Se a gente faz isso daqui, a gente tem que estar ciente dos riscos. Mas como isso aqui é só um teste, então teoricamente não vai ter muito problema, tá? Agora, beleza. O que que a gente precisa fazer? Eu vou criar aqui um componente. Percebe que ela já deve estar aqui na nossa pasta Node Modules, está aqui ela, né? Agora eu vou criar um componente ng generate component ngx test.
Ou seja, vai ser um componente que eu vou utilizar a biblioteca NGX Bootstrap, ele criou aqui pra gente. Vamos ver aqui, lib. Ele vai estar aqui, né? Ele sempre cria aqui e adiciona nesse node mods, mas a gente remove porque a gente quer utilizar ele como um standalone components, né? Aqui, a gente vem aqui e fala standalone true, beleza. E aqui a gente vai estar importando o... A gente vai utilizar aqui dessa biblioteca, deixa eu ver. Acho que pode ser esse rating ou esse progress bar. Vamos ver se a gente consegue utilizar esse progress bar aqui, ó. Se a gente pegar esse exemplo aqui dele e colocar aqui no HTML, ele vai dar falha, porque eu ainda não importei esse cara, né? Então tá certo. Então se a gente colocar aqui ngx, não, peraí. Deixa eu tentar ver onde é que fica esse cara lá na biblioteca. Barra progress bar. Progress bar module. Beleza. Não tem o prefixo ngx então. Bom, percebe que parou de dar erro aqui. Ele já importou, então ele sabe que quando eu estou utilizando essa tag aqui, eu quero me referir ao componente progress bar da lib ngx bootstrap, então ele já sabe disso. E beleza, eu vou salvar aqui, eu vou dar um npm run build para ele compilar aqui na nossa pasta dist. E faltou só uma coisinha, peraí. Faltou a gente declarar esse componente aqui no index para ele poder ser exportado para fora da biblioteca, né? Então eu vou colocar ele aqui. E uma outra coisa que faltou também é o seguinte. Aqui nesse package.json, a gente tem que definir essa biblioteca como uma peer dependency, né? Então, eu vou copiar ela aqui, ó, o nome dela, vou pegar aqui assim e vou colocar aqui. Mas o que é essa peer dependency, né? Até agora a gente tinha visto aqui no package.json só as dependências e as dev dependencies, que são as dependências ali de desenvolvimento. Essa peer dependency, normalmente ela serve realmente para a gente utilizar em bibliotecas, em pacotes, npm e tal. E a ideia é basicamente essa aqui, ó. A gente tem uma dependência, né? Vamos ver aqui qual que é o conceito aqui de cada uma, né? Se eu fosse exportar esse cara como uma dependência ao invés de uma peer dependency, vamos tentar imaginar como que ficaria. Então, eu tenho aqui o conceito de dependência nesse cenário aqui. Então, a gente tem aqui o projeto do fulano, que ele tem uma pasta Node Modules, e aí a minha lib ela vai estar dentro dessa pasta Node Modules dele, beleza? E dentro da minha lib, se eu fosse exportar ela como uma dependência ao invés de peer dependency, ela ia ter uma outra Node Modules com o NGX Bootstrap dentro. Só que aqui eu crio um problema para mim, porque pode ser que alguns recursos que essa biblioteca aqui precise do próprio Angular, né, já que ela é uma biblioteca do Angular, tá até aqui, ó, Angular Bootstrap, pode ser que ela não consiga acessar por estar no nível muito adentro aqui. Pode ser que ela não consiga ter acesso e ela vai reclamar e eu vou ter que acabar adicionando outras dependências aqui para complementar ela. Então não é interessante. O interessante é esse caso aqui, ó. Projeto do fulano, tem a pasta Node Modules e aí tem a minha lib e a lib do NGX Bootstrap. Então a ideia do Peer Dependency, numa forma bem resumida, é basicamente assim, ó. Você vai instalar a minha biblioteca, que é a AngularLib. No momento que você for instalar a minha biblioteca, eu vou te dizer, olha, beleza, mas a minha biblioteca precisa do Angular Common na versão 16 ponto alguma coisa, né? Ou seja, esse circunflexo aqui é uma denotação ali do npm que utiliza o Semver, né, que é o versionamento semântico, que diz que tem que ser 16 ponto qualquer coisa. E esse aqui é a mesma coisa para o Angular Core, e ele vai dizer também que o NGX Bootstrap tem que ser a versão 10 ponto qualquer coisa, né, ponto 2, ponto 3, enfim. Só que o que acontece? Como o outro desenvolvedor ele vai estar instalando a biblioteca num projeto Angular, esses dois caras, eles provavelmente eles já vão estar lá, certo?
Só que esse aqui não vai estar. E aí, nesse caso, o npm automaticamente vai adicionar essa biblioteca aqui no projeto do outro desenvolvedor, aqui no projeto do fulano. Então, ele vai adicionar automaticamente. Isso ocorre, se eu não estou enganado, desde o npm 7 para cá. Eu acho que do npm, se eu não me engano, do 3 ao 6, o peer dependence ele não instalava as dependências que não estavam no projeto de forma automática. Ele só dava um aviso aqui, uma falha, igual essas aqui que a gente tomou, para que o próprio desenvolvedor visse aquilo e instalasse manualmente, tá? Então essa aqui é a ideia de uma peer dependence. A gente utiliza mais para a biblioteca, que é para dizer assim, a minha biblioteca precisa dessas outras bibliotecas ou desses outros pacotes, essas outras dependências, enfim. Então essa aqui que é a ideia. Então a gente vai definir ela aqui, beleza? Eu vou dar aqui um npm run build novamente. Foi. E agora a gente vem aqui no projeto, que é o projeto de demonstração. Vamos vir aqui, aqui. Aqui ele vai dar problema por causa do build, né? Deixa eu ver. Ele vai estar dando problema acho que por causa do build, se eu não estou enganado. Pronto. Porque quando a gente builda, ele apaga a pasta e tal e dá esse bug aí, que é mais do VS Code mesmo. Vou dar um npm start aqui para a gente ver o que vai acontecer. Beleza, ele gerou. Agora eu vou tentar importar o ngx test component. Aí, opa, a gente tomou um erro aqui, né? Que ele está falando que ele é importado como um componente, mas ele não foi encontrado aqui. Deixa eu ver. Eu exportei, eu acho que eu exportei ele, né? Ele está aqui, está sendo exportado. Deixa eu ver se ele está aqui na pasta dist. Ele está aqui, ó. Deixa eu ver. Na verdade ele está dando um outro erro. Aquele erro que ele estava dando era um erro, acho que ainda é por causa de algum cache, enfim. Mas ele está falando aqui que ele não conseguiu encontrar o ngx Bootstrap Progress Bar. Que se a gente for ver aqui na nossa Node Modules e procurar ngx, ele realmente não vai estar aqui. O que eu tinha comentado era que ele vinha instalar a minilib e instalava o ngx Bootstrap, né? Só que por alguma razão, o que acontece? Como essa minha biblioteca ela está instalada localmente, por alguma razão, o npm ele não vasculha o package.json que está aqui nessa biblioteca, ou seja, esse package.json aqui, ó, aqui contém o peer dependence e tudo mais, tá vendo? Mas por alguma razão ele não vasculha e ele acaba não instalando. Isso aqui é alguma coisa quando a gente instala localmente. Uma das formas que a gente pode tentar fazer para contornar isso é basicamente copiando a pasta da biblioteca do ngx que está aqui na nossa lib, a gente pega e copia para cá para o Node Modules do demo, do projeto demonstração, e aí teoricamente é para funcionar. Vamos ver aqui como é que está ele. A gente tem só que chamar aqui o nosso ngx test. ngx test, acho que é lib ngx test, tá? Cadê? Beleza. Vamos ver se ela apareceu aqui. Ó, ela tá aqui, tá vendo? Progress bar. Só que o que acontece? Como essa biblioteca ela é do Bootstrap e no nosso projeto a gente não adicionou o CSS do Bootstrap, ela não tá com os estilos corretamente. Então o que a gente pode fazer para contornar isso rapidamente é só pegar o CSS do Bootstrap e adicionar ali no nosso index, que vai funcionar. Vamos vir aqui, ó, index.html, a gente adiciona aqui, dá um salvar e tá aqui, ó, a nossa progress bar. Aqui, ó, eu coloquei, ela tá com 55.
Ela tem umas outras configurações, vamos tentar utilizar essa aqui, que ela mostra o percentual, ó. Vamos utilizar essa configuração dela aqui na nossa biblioteca. Na verdade é aqui dentro. Tá. Eu vou dar aqui um npm run watch para ele ficar compilando a cada modificação, porque senão a gente vai ficar toda hora tendo que fazer o build, né? Aqui ele vai quebrar, por causa que tem que tirar aqui e voltar para ele reconhecer que tá lá, enfim. Ó, agora ficou bonitinho, ó. Tá com como é que ele chama? Ele chama stripped, né? Que são esses tracinhos aqui. A gente pode colocar aqui um valor dentro dela, né? E aí, vamos ver como é que fica. Ó, 22%. E beleza, é isso. Tá funcionando. Eu tive que fazer aquele macetezinho de copiar a pasta da biblioteca para cá, né? Só que assim, se for uma biblioteca, por exemplo, digamos que o NGX Bootstrap ele dependesse de outras bibliotecas, o que eu acho que não é o caso. Se a gente ver aqui, ele tem só o TSLib, que inclusive a minha biblioteca também tem essa dependência. Isso aqui é padrão. Quando a gente cria uma biblioteca Angular, isso aqui já vem. Então, beleza. Mas, por exemplo, se fosse uma biblioteca que tivesse outras dependências, eu consequentemente teria que copiar todas as pastas dessas dependências do Node Modules daqui da biblioteca para cá para o projeto. Isso aí não é muito interessante. Então, qual que é a solução mesmo definitiva para isso? Cara, é basicamente publicar a biblioteca. Ou seja, pegar o conteúdo compilado da nossa biblioteca, que fica dentro da pasta dist, e subir para o repositório do npm, para o npm registry, que é justamente esse site aqui, o site do npm.js. E uma das formas que a gente tem de fazer isso é pela própria linha de comando do npm. Então, por exemplo, eu tenho que entrar aqui na pasta dist Angular lib1, é aqui que está o conteúdo da biblioteca, o conteúdo compilado dela, né? Com os arquivos MJS aqui e tudo mais. E eu venho aqui, eu paro, e eu vou executar aqui um npm publish. Provavelmente, deixa eu ver o que foi que ele falou. Ah, ele está falando. Deixa eu dar um npm run build. Acho que é por causa do npm run watch, ele deve fazer alguma coisa diferente do build, talvez. Vamos ver. Tá. Agora ele está pedindo para eu entrar aqui em um site. Esse site ele vai basicamente pedir aqui um código, aquele 2FA, né, o segundo fator de autenticação. Eu vou digitar aqui só para ele passar. Passou a autenticação aqui, vamos ver. Tá, ele está falando que não pode publicar uma versão anterior a essa biblioteca. Beleza. Isso aqui foi porque eu tinha feito uns testes já com esse nome de biblioteca. Provavelmente por isso eu não posso publicar. Então eu vou jogar isso aqui para uma versão 10, sei lá. Porque como eu já tinha publicado essa biblioteca outra vez, eu acho que num teste que eu estava fazendo, então ele não deixa meio que eu sobrescrever uma versão que já existe. Então eu tenho que, peraí, eu tenho que executar aqui o npm run build para ele jogar isso aqui para a pasta dist. Aí percebe que agora, ó, se eu vier aqui na pasta dist, aqui no package, vai estar a mesma versão daqui. Ele basicamente copia esse package aqui, esse package JSON, para cá e adiciona umas outras paradas aqui que é o próprio Angular que faz isso automaticamente. A gente não precisa se bater com isso. Agora vamos fazer de novo aqui. Ele vai pedir para eu digitar novamente um código 2FA. Foi. Agora é para ir. Beleza. Ele publicou uma versão maluca lá, ele publicou a nossa biblioteca numa versão 10. Se a gente vier aqui, deixa eu só pegar o nome dela. Deixa eu ver se vai funcionar essa pesquisa aqui agora, né? Tava meio zoada antes. Tá aqui. Essa aqui é a nossa biblioteca. Percebe? Versão 10, publicada há poucos segundos atrás, né? E aqui o nome dela. Isso aqui é o README que ele gera automático. Esse README aqui é o próprio Angular que gera. Se a gente ver aqui, ó, this library was generated, então tá aqui, ó, o mesmo texto.
falando que foi publicado com a versão 16. Se a gente quisesse mudar aqui esse README para explicar melhor o que que é a nossa biblioteca, para que que ela serve e como faz para utilizar ela, a gente poderia fazer nesse README e a pessoa ela ia ver o conteúdo desse README na página inicial da biblioteca aqui no npm.js, beleza? E aí o que que a gente vai fazer agora? A gente vai parar aqui o projeto de demonstração. Eu vou remover esse cara, eu vou dar um npm install só para ele dar uma limpada ali no Node Modules e outras coisinhas aqui, como o package lock, né? Deixa eu colocar esse cara para cá. Deixa só ele terminar de instalar aqui. É mais para ele dar uma atualizada aqui no Node Modules, tirando, por exemplo, a nossa biblioteca daqui. Então, agora, se eu procurar, ela não vai mais estar aqui. Beleza. Eu vou vir aqui, eu vou instalar ela, eu quero especificar que eu quero a versão 0010 dela. E agora ele vai fazer o download aqui, vai estar reclamando porque ela não está disponível por enquanto. E, bom, a gente tomou um erro aqui, que é o mesmo erro que a gente tinha tomado na hora que a gente tentou instalar o NGX Bootstrap na biblioteca, que é uma questão de versão. De novo, o NGX Bootstrap ele utiliza o Angular Animation e o Angular Animation é diferente do que está instalado nesse projeto. E de novo, a gente vai só ignorar, passando o argumento menos menos force para ele só instalar de qualquer jeito, sem se preocupar com essas verificações aí que o npm faz. Ele já deve estar baixando. Quando a gente faz esse ignore aqui, ele dá só esses warnings aqui que são só avisos, né? Beleza. Ele baixou o Angular Lib 1, mas a gente não viu aqui o NGX Bootstrap, né? Lembra que eu tinha falado que era para ele aparecer aqui? Então, mas ele veio. E provavelmente ele deve estar aqui no package lock. Na verdade, ele está bem aqui já, ó. Node Modules NGX Bootstrap. Então, o package.json, ele é o arquivo onde a gente deixa explícito o que a gente quer. E o package lock é o arquivo que realmente mostra o que que ele baixou de fato. Então, agora, se a gente vier no Node Modules e procurar por ngx, ela vai estar bem aqui. E a nossa biblioteca, ela vai estar aqui. Angular lib 1. Ele aparece esse símbolozinho como se fosse um symlink, mas é só bug do VS Code, tá? Inclusive, se eu der um reload aqui, talvez ele ignore. Ele pare de mostrar isso daí. Quer ver? Vamos aqui na pasta Node Modules e procurar o Angular lib, ó. Percebe que ele não está mais com aquele símbolozinho de atalho aqui. Então aquilo lá é cache. Pronto, ele já resolveu aqui, já parou com a loucura dele. E agora, se eu vier aqui e dar um npm start, é para funcionar da mesma forma, só que com a diferença de que eu não precisei copiar manualmente a pasta da terceira biblioteca ali, que é o NGX Bootstrap, beleza? Então, vamos vir aqui, dar um Ctrl Shift R, pronto, tá aqui, ó, a biblioteca. Agora ela está utilizando uma biblioteca diretamente que eu baixei da nuvem, né, do npm.js. Eu publiquei o pacote e baixei ele no projeto de demonstração. E eu acho que é basicamente isso, né? Então, assim, como eu falei, daria para eu disponibilizar essa biblioteca aqui como uma dependência, igual o TSLib. Só que a gente teria outros problemas ali, a gente bateria a cabeça com outras coisas, fora que o Angular, ele reclama quando a gente tenta disponibilizar uma terceira biblioteca dentro da nossa, como uma dependência. E aí a gente precisa contornar vindo aqui no ngpackage, por exemplo, e falando aqui, ele tem esse atributo, ó, é uma lista que ele não deve reclamar, entendeu? Para ele permitir bibliotecas que não são bibliotecas, dependências de pares, ou seja, peer dependencies. Aí eu precisaria vir aqui e dar ngx bootstrap. Só que eu não vou demonstrar dessa forma, porque senão vai ficar muito longo o vídeo e até meio que de uma forma desnecessária, porque o ideal não é fazer desse jeito. O ideal é fazer assim, como uma peer dependence, né? E aí, beleza, a gente publicou lá no npm.js e tal.
Só que existem outras formas de disponibilizar uma biblioteca. A primeira que a gente viu foi localmente. Então eu tenho uma biblioteca que eu estou desenvolvendo ela e eu quero testar ela localmente. Eu consigo fazer isso só dando npm install e passando o path, como eu mostrei lá no primeiro vídeo. Mas na própria documentação do npm install, ele fala aqui as formas que tem, ó. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, npm install aqui na documentação. Ele fala aqui as formas que tem para instalar um pacote ou uma biblioteca, um framework. Isso daí, nesse cenário, é tudo sinônimo, beleza? Então, basicamente, pode ser um pacote, pode ser uma pasta que contém um programa descrito por um package.json, o que era o nosso caso. Ele pode ser um gzipped tarball, ou seja, um arquivo .tar.gz. Ele pode ser uma URL, enfim. E uma das formas também interessante é que ele pode ser basicamente um repositório Git. Então, se a gente vier aqui, ó, ele mostra aqui, ó, que dá para instalar o npm install do GitLab com o nome do usuário e o do repositório. Ele pode ser do Bitbucket, do Gist, do GitHub e tem uma forma via próprio Git, ó, npm install git mais https e a URL do projeto, né? Então, fica totalmente a critério do desenvolvedor onde ele vai querer disponibilizar. O ideal, a convenção, é que ele disponibilize aqui no npm.js, mesmo que seja de forma privada, né? Aqui está de forma pública, mas mesmo que seja de forma privada, o ideal é que ele disponibilize aqui, né? Acho que faz mais sentido. Bom, e aí o conteúdo do vídeo era basicamente esse, né? Espero que vocês tenham curtido, espero que tenham entendido, né? E eu espero vocês na próxima. Obrigado aí pela audiência. Valeu, falou, pessoal.